A partir desse momento, nós gravamos no Facebook a pregação e o nosso endereço para você acessar a Rádio ECAM você entra no Google, vai na pesquisa e digita www.iecan.com.br e você já entra diretamente na Rádio ECAM, que além da programação ao vivo, ela fica 24 horas por dia transmitindo a palavra de Deus. Prezados e queridos irmãos, eu quero neste momento fazer uma leitura na Bíblia Sagrada que se encontra no capítulo 6 do Evangelho de São Mateus, onde Mateus escreve aqui sobre a continuação do Sermão da Montanha, falando sobre esmola, oração e jejum. Irmãos, o Sermão do Monte é a base da doutrina cristã, é o estatuto da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui ele nos ensina tudo o que devemos fazer para servir a Deus, honrar a Deus. Capítulo 6, versículo 1 de São Mateus. Guardai-vos de fazer as vossas esmolas diante dos homens, para serem vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está no céu. Quando, pois, deres esmola, não faça tocar trombeta diante de ti, como faz o hipócrita nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que fez a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente a teu Pai que vê secretamente, te recompensará publicamente. E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se compraz de orar em pé nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que vê o que está oculto, e teu Pai que vê o que está em oculto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós oreis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque
Se perdoares os homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque se desfiguram o rosto, para que os homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, aleluia, né? Para que não pareça aos homens que jejuais, mas sim o teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê o que é oculto te recompensará. Graças a Deus. Irmãos, eu quero dizer para vocês que foi, irmãos, o primeiro dia que eu preguei uma Bíblia na minha mão. Nem a Bíblia foi o Evangelho de Mateus que eu consegui. Eu li esse texto das Escrituras, irmãos, e aqui eu fiquei muito preocupado. Preocupado porque a doutrina que eu servia era ao contrário dos ensinos de Jesus. Logo que eu li esses primeiros, irmãos, versículos, eu já fiquei assim prestando a minha atenção. Na época nós éramos, irmãos, bastante católicos e morávamos num bairro, numa fazenda que era município de Oswaldo Cruz, hoje pertence a Salmourão, e no Guarani era um bairro que havia a paróquia que nós ia ali para as missas, os trabalhos. E, irmãos, fazia-se as quermesse e o padre dizia assim: olha, vocês vão pedir a esmola, vai na casa dos colonos, o administrador da fazenda e o sitiante, o fazendeiro, o padre vai lá pedir a esmola. E quando era na quermesse, irmãos, o padre fazia aquela festa profana depois da missa, baile, leilão, comia-se e bebia, era aquela festança terrível. E havia uma corneta de alto-falante bem alta, 2 cornetas de alto-falante, e ele mandava anunciar: cada 2 modas que vocês tocarem, você leiam esse papel. E quando lia o papel, era só dos sitiantes e dos fazendeiros. Os pobres que davam cabrito, um frango tinha que ser assado, cabrito assado, a leituga tinha que ser assada, ovos tinha que ser cozido. Então essas pessoas, irmãos, nunca liam o nome dele. Mas o fazendeiro que deu 2 bois, 6 bois, que deu 100 sacas de café, 50 sacas de café, o sitiante, esses era lido o nome dele, da esposa, da família, o nome da propriedade. E quando eu li isso, eu fiquei assustado. Falei, mas Jesus não ensinou assim. Eu era, irmãos, católico praticante. Aí, irmãos, quando eu chego do versículo 5 em diante, eu fiquei muito assustado. Olha bem, ó. Quando orares, não seja como os hipócritas, pois que se comprazem orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta. Ora teu Pai que vê o que está oculto, e teu
Pai que vê o que está oculto te recompensará. Agora no versículo 7, irmão, veja bem o que Jesus ensina, olha. E, orando, não usei de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai que está no céu, irmãos, o vosso Pai, ele te recompensará. Então ele diz, não vos assemelhei, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe que vos é necessário antes de vós lhe pedir. Irmãos, nunca ninguém pregou para mim, eu não fui procurar Jesus por uma bênção, não foi por um coral bonito, por uma banda, eu nem sabia que existia cantores evangélicos. Eu me converti ao evangelho quando eu descobri que eu estava servindo a Deus de forma errada. Eu nunca, irmãos, servi a outro Deus a não ser ao Deus de Israel, a Jesus Cristo. É tanto, amados, que eu nunca levantei a mão numa igreja, porque eu achava, ignorava, perguntava, você quer Jesus? Eu sempre tive Jesus. Só que, irmãos, eu servia a Jesus de forma errada. Ia para a missa, confessava com o padre, fazia tudo, e depois da missa ia para a festa profana, como os demais iriam. E a Bíblia condena isso aí, né? Aí no versículo 9, Jesus ensinou assim, portanto, vós oreis assim, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Veja bem, irmão, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. E eu, quando rezava o terço, o rosário, eu nunca rezei para o Pai que está no céu. Eu rezava para um santo, para uma santa, palma do seu João, do seu Zé, do seu Manuel, do seu sei o que lá mais, que morreu, era que orava por eles. Mas aqui eu oferecia aquela reza para aquele defunto, para aquele santo, aquela santa. E aqui Jesus, portanto, vós oreis assim, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Não existe outro nome santificado a não ser o nome de Jesus. No versículo 10 ele diz, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Então nós estamos orando, Pai Nosso, glorificando o nome do Pai e pedindo que o reino de Deus venha a nós, que nós vamos fazer a vontade do Pai como é feito nos céus, irmão. E como que eu ia ficar feliz sabendo que eu estava ali numa festa, numa missa, ali confessando os pecados, rezando, e depois ia para uma festa profana. Eu não bebia, mas o povo bebia, jogava, dançava. Eu achei muito errado aquilo ali. E o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aqui Deus está pedindo que nós, Jesus está dizendo que nós peçamos o pão de cada dia para nós, o pão nosso de cada dia. Nos dai hoje, ele está pedindo, irmão. Como que eu poderia saber que eu estava errado sem conhecer as Escrituras? Eu pedia pão para o defunto, para o santo, para a santa, que nunca existiu, que foi pago com dinheiro para ser santo, foi canonizado por verbo, por aquele juiz caduco.
Então, irmãos, eu fiquei espantado, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino é o poder, é a glória para sempre. Amém. Porque se perdoares os homens as vossas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoares os homens as vossas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Irmão, veja que aqui o ensino de Jesus, a doutrina de Jesus Cristo, ela é muito completa. Aí, irmãos, quando eu li essa escritura, foi na noite do dia 13 de julho de 1966. Muitas pessoas não vê nada nessa leitura, mas para mim, ainda bem jovem na época, eu tomei um choque muito grande. Meu Deus, eu quero ser religioso, mas estou contrário do que Jesus ensina. E eu fui obrigado, irmãos, a deixar tudo para fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo. Então, eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que a minha fé em Jesus Cristo ela é genuína. Eu não troco jamais por nada. Nada nessa vida abala a minha convicção, a minha fé em Jesus Cristo. E quero dizer para vocês, irmão, que no dia 13 de julho de 1966, eu descobri que o maior pecado que eu cometia era ajoelhar perante um altar de ídolos e rezar um terço. Esse pecado, irmãos, é muito grande. Há muitos anos atrás, um dia eu estava na loja em Campo Grande e tinha 2 padres. E começamos a conversar. Aí eu perguntei, padre, eu vou te fazer uma pergunta. O senhor lê a Bíblia, o senhor é inteligente, é difícil achar um padre inteligente como o senhor. Qual é o maior pecado que uma pessoa pode cometer debaixo do céu? Ele olhou para mim e disse, olha, roubar não é, adulterar não é mais o pecado. O maior pecado é ajoelhar perante um altar de santo e rezar um terço. Eu dei um abraço nele, falei, muito bem, padre, então o senhor está bem encaminhado, entrega a tua vida para Jesus, que Jesus te ama e ele quer te salvar. Porque, irmãos, isso é um pecado muito grande. A Bíblia diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Agora, pensa bem, irmão, eu tomava o nome de Deus em vão 165 vezes quando rezava o rosário. Eu tomava o nome de Deus em vão 55 vezes quando rezava um terço. Irmãos, por que eu fazia isso? Porque eu não conhecia o Evangelho de Jesus Cristo e eu servia a Deus de forma errada. E muitas pessoas até hoje servem a Deus de forma errada e quando ela precisa de Deus, ela não encontra Deus. É por isso que existe o centro de macumba, de bruxaria, as enganações no mundo, porque o homem precisa de algo espiritual, mas ele não encontrando, ele vai procurar água na cisterna seca. Aí a situação se complica. E eu quero deixar um conselho para você, meu prezado ouvinte, que você que não é um crente ainda, preste atenção, procura servir a Jesus corretamente, para você ser abençoado e ter as bênçãos do Senhor.
Esse foi o primeiro texto que eu falo sobre a minha conversão. Se alguém quiser saber tudo sobre a minha conversão, eu tenho um livro do meu testemunho, vou mostrar para vocês. Olha aí, ó. Esse livro é o meu testemunho. Por que deixei a Igreja Católica Romana? Vocês podem fazer o pedido, se quiser adquirir, conhecer o testemunho, que eu mando para os irmãos. Aqui tem tudo quanto eu aprendi para sair da Igreja Católica. Eu só saí quando estava inteirado que eu estava servindo a Deus redondamente errado, né? Hoje, graças a Deus, eu tenho convicção do que eu prego, do que eu ensino, porque não foi com outra coisa que eu aceitei Jesus, foi com a palavra de Deus. Eu quero orar por você, meu Deus, meu Pai. Eu peço a Ti, Senhor, que abençoe em nome de Jesus a cada irmão, cada irmã que estão acessando o site da Rádio Icã nesta noite. Que o Senhor derrame as Tuas bênçãos, a Tua graça, a Tua misericórdia. Meu Deus, as pessoas que nos pedem oração, abençoa. Abençoa meu irmão Osano, que está passando por cirurgia da vista, Senhor. Tenha misericórdia dele e que ele possa recuperar em nome de Jesus. Abençoa todos os pedidos de oração que nós temos, irmãos que pedem oração. Que Deus abençoe. E também a minha saudação, o meu abraço para o irmão César Fernandes, lá de Curitiba. Irmão, que Jesus te abençoe e guarde você e toda a sua família. A paz do Senhor reine em cada coração e volte nos ouvir amanhã às 20h30, se Deus nos permitir. A paz do Senhor Jesus.